Olá, está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um oferecimento do Grupo Destra, soluções empresariais integradas que leva até você informações e notícias sobre gestão, carreira, liderança, empreendedorismo, economia e política. O nosso programa sempre às quintas-feiras, às 21h30, aqui na Fonte TV e com reprise todos os sábados, às 1h30 da madrugada. Você que ainda não teve acesso aos nossos programas, pode acessar através do nosso canal do YouTube, Programa Falando em Gestão. E no programa de hoje você vai assistir as pílulas de gestão desta edição. Tem temas muito importantes para o dia a dia das empresas e das pessoas em geral. A primeira pílula será com a consultora Tânia Segurado, com o tema RH 4.0, as novas tendências em gestão de pessoas. Nossa segunda pílula de gestão será com o especialista em auditoria, o professor Danilo Costa, falando sobre a importância da auditoria financeira para os condomínios. E no quadro Falando com o Especialista, eu vou conversar com Antônio Pereira, ele que é mestre em ecologia e produção sustentável e diretor e apresentador do programa Agronegócio. Vamos discutir sobre gestão ambiental, a busca pelo desenvolvimento sustentável. Fique aí, é um minuto só, o programa de hoje está imperdível. O ser humano está em constante transformação, buscando sempre melhores resultados. As pessoas que mudam o mundo são justamente as que não aceitam o não como resposta e focam seus objetivos no eu posso. São essas pessoas que desenvolvem empresas visionárias e, como em qualquer negócio, enfrentam desafios diariamente. E para que possam alcançar o sucesso, é necessário o apoio de um parceiro estratégico. Nessas horas, você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. É muito mais que um serviço de excelência. São soluções personalizadas que garantem o desenvolvimento de negócios mais sólidos para gerar os melhores resultados para tudo que faz sua empresa girar. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Olá, meu nome é Tânia Segurado, sou consultora do Grupo Destra, especialista em RH estratégico e palestrante. E hoje vamos comentar sobre o RH 4.0, as novas tendências em gestão de pessoas. Até bem pouco tempo, nós da área de RH estávamos preocupados em nos qualificar e discutir o RH estratégico. Aquele onde há um profundo conhecimento do negócio, que compreende os valores e cultura da empresa, as peculiaridades de cada departamento, as competências para o exercício de cada função, além de entender detalhes sobre produtos e serviços, novos projetos e tecnologias, processo produtivo e diferenciais competitivos. Mas como hoje tudo é mutável e dinâmico, a estas características somam-se outros fatores, trazendo um desafio a mais para os profissionais desta área. O RH 4.0 acompanha a revolução tecnológica da sociedade por meio da automatização de processos e funções. Isso agrega valor estratégico aos profissionais que podem focar no bem-estar dos colaboradores e em resultados melhores para a empresa. Desde que a tecnologia passou a conectar, integrar e automatizar, o mundo corporativo foi invadido por diversos adventos. Não à toa, eles agregam produtividade e economia em tempo e recurso aos processos. É aí que entra o conceito do RH 4.0,
como a resposta do segmento de recursos humanos àquela que é considerada a quarta revolução industrial, a da tecnologia. Assim, as mudanças e transformações são tão dinâmicas quanto as novidades tecnológicas, algo que exige um olhar estratégico na empresa para uma boa tomada de decisão. Quais seriam os pontos de ruptura que esse conceito tem aplicado na realidade corporativa? É uma revolução na qual os processos e funções mecânicas e repetitivas podem ser automatizados, agregando valor estratégico aos profissionais do setor, que podem focar ainda mais no clima organizacional, no bem-estar dos colaboradores e em resultados melhores para a empresa. Trocando em miúdos, tarefas mecânicas e repetitivas, como alguns processos do departamento de pessoal, compilação de relatórios, de dados e informações diversas, deixam de consumir a maior parte do tempo produtivo dos profissionais da área. No seu lugar, essas e outras tarefas podem ser delegadas à programação de recursos por meio de um software de gestão, por exemplo, entre outras soluções. E então, o setor de RH se torna a peça-chave para avaliar, monitorar e propor melhorias para a empresa. Tudo porque estamos no contexto da Revolução 4.0. Estamos falando de uma quebra de pensamentos, comportamentos e uma nova forma de se relacionar com a informação. A Revolução 4.0 é também conhecida como a quarta revolução industrial. E o que isso significa? Que da mesma maneira que a máquina a vapor, as indústrias segmentadas e a linha de produção impactaram o setor, a tecnologia assumiu o protagonismo. Pense nisso. E se precisar de ajuda, chame o Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Gerir pessoas é o grande desafio das organizações e pode maximizar os resultados das empresas. A nossa próxima pílula de gestão é com o professor Danilo Costa, falando sobre a importância da auditoria financeira para os condomínios. Olá, sou o professor Danilo Costa, especialista em auditoria do Grupo Destra. E hoje, no Pílula de Gestão, falaremos sobre a importância da auditoria financeira para os condomínios. Todo mundo sabe que os condomínios movimentam muito dinheiro. No meio de tantos recursos, muitos se tornam vítimas de fraude, desvios e outros problemas que podem ocorrer devido à má-fé ou descuidos cometidos por administradores ou até mesmo seus síndicos. Uma forma de se prevenir contra esse tipo de complicação é através de uma auditoria, ferramenta essencial para evitar fraudes e infortúnios financeiros. Dentre as fraudes mais comuns em condomínios, podemos citar contratação de serviços desnecessários, não pagamento à Receita Federal e ao próprio INSS de impostos devidos, desvios de materiais do condomínio para uso particular, uso de notas falsas. Atenção! Não é indicado que a auditoria condominial seja feita pela própria administradora. O parecer de auditoria em condomínio deve ser realizado por uma entidade independente, sem vínculo com o próprio empreendimento. Geralmente, a auditoria condominial é pedida pelo próprio síndico ou conselho fiscal daquele condomínio. No entanto, os condôminos podem se mobilizar e pedir pela análise das contas. Nesses casos, é possível convocar uma assembleia geral através de um abaixo-assinado para discutir o próprio tema. Bem como é essencial contar com auxílio jurídico para que o processo ocorra corretamente. Dependendo da situação, podem ser realizados diferentes processos de auditoria em um condomínio. São eles: auditoria investigativa, ideal para que tenha pulga atrás da orelha e desconfiança da existência de ilegalidades. A intenção é obter provas de fraudes, superfaturamentos ou desvios de verbas, visando destituir ou penalizar os culpados pelos atos. Auditoria preventiva, este é o modelo perfeito para os síndicos, que é o mais comum, que querem um auxílio na contabilidade. Ele tem o papel de identificar possíveis erros contábeis na administração, buscando evitar problemas futuros. É a opção certa para os condomínios, que querem revisar as contas, diminuir gastos, aperfeiçoar os processos administrativos. Síndicos e condôminos, faça auditoria condominial, uma grande aliada, pois ela traz transparência, profissionalismo à gestão do seu condomínio. E se precisar de ajuda, conte com o Grupo Destra. Resultados de negócio para todos.
A auditoria financeira pode trazer para os síndicos muita tranquilidade e evitar muitas dores de cabeça. E no próximo bloco você vai assistir, no quadro Falando com o Especialista, eu vou entrevistar Antônio Pereira falando sobre gestão do agronegócio. Eu, se fosse você, não sairia daí, é um minuto só. Você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo Antônio Pereira da Silva Filho. Ele que tem um currículo invejável direcionado ao agronegócio. É graduado em Matemática e Física, tem especialização em Marketing e Comunicação, mestre em Ecologia e Produção Sustentável. E ainda é diretor, editor e apresentador do programa de televisão Agronegócio da TV Serra Dourada. Diretor e editor, apresentador do programa diário de rádio Agronegócio na rede Serra Dourada de rádio, além de diretor em diversos outros veículos em mídias digitais. Hoje vamos discutir sobre gestão ambiental e do agronegócio, a busca pelo desenvolvimento sustentável. Tudo bem, Antônio? É um prazer enorme. Maravilha. Eu quero dizer para você que, assim, para mim é uma experiência fantástica poder estar hoje do outro lado. Eu que já estive no seu programa por diversas vezes e hoje eu estou entrevistando uma das pessoas mais renomadas do agronegócio. Antônio, nós sabemos que o agronegócio tem o maior PIB da economia. Como que você está enxergando o agronegócio para 2019? Bom, o agronegócio sempre foi, é e vai continuar sendo a locomotiva do país. É um setor que é o setor que mais gera emprego, divisas, e é o setor que continua segurando as pontas da economia brasileira. Eu sempre digo o seguinte: se não fosse o agronegócio, com certeza absoluta, isso aqui, o país hoje seria pior que a Venezuela, porque é um país muito grande, muita gente, e nós não teríamos condição de produzir alimentos para o nosso povo. Então o agronegócio, ele vem despontando, ele vem crescendo. É uma pena, Ederson, que durante esses últimos 15, 20 anos não se deu o devido valor que deveria ser dado ao agro. Não só na produção de alimentos. O negócio não é só produzir alimentos. O negócio é também a parte de pesquisa, de educação, de formação profissional. Algo que foi deixado meio de lado. Tanto é, hoje, as próprias entidades de pesquisas estão com muitas dificuldades na geração de novos profissionais, e se não fosse a força de alguns profissionais que nós temos hoje ainda no Brasil, com certeza absoluta o agro não seria o que é hoje. Entendi. Uma situação bastante interessante que você tocou, Antônio, foi a respeito da questão da formação, da educação. É algo que a gente percebe que o agropecuarista, ou seja, o produtor rural, de fato ele não valoriza como deveria valorizar. E como em qualquer outra organização, outra empresa, qualquer negócio hoje depende muito de conhecimentos multidisciplinares. É verdade. Como que você entende que é possível esse desenvolvimento a partir realmente dessa necessidade que hoje o mercado tem para que você possa se tornar realmente sustentável do ponto de vista de negócio? Como que o produtor rural ele pode buscar esse desenvolvimento hoje? Entendi. Veja bem, saiu um estudo da USP agora, recente, deve ter o quê? Uma semana.
e onde esse estudo foi feito da seguinte maneira, em cima do agro. E chegou-se à conclusão que a cada R$1 investido na educação, na formação profissional, gera para o estado de São Paulo R$12. A cada R$1 investido na educação, na pesquisa, tem um retorno de 12. A cada R$1 investido em infraestrutura, logística e extensão rural, que é o técnico ir a campo e mostrar para o produtor como é que se faz, como é que se produz, como é que se comercializa aquilo ali, a cada R$1 investido nessa área, volta R$30 para o estado de São Paulo. Eu acho que não precisa falar mais nada. Né? Exatamente. Eu acho que o negócio é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. É educação, é conhecimento, é cultura. Produzir, a maioria dos produtores sabem fazer. O problema é educação, é como saber vender, é entender de política, é entender de mercado nacional, internacional, enfim, ter uma noção daquilo que está fora da produção. Que é o que a maioria, infelizmente, dos produtores não sabe. Por isso que hoje nós estamos tendo um grande número de startups produzindo dezenas e dezenas de aplicativos. Para justamente tentar diminuir essa lacuna que existe hoje. É verdade. Fantástico. Antônio, existe agora para 2019 algumas políticas públicas já pensadas ou estabelecidas dentro desses novos governos? Você tem percebido que o governo, tanto o governo federal quanto o estadual, está pensando em algum tipo de política para o produtor rural? Olha, veja bem, nós saímos de um comando X e mudamos radicalmente para um comando Y. Acontece que, durante esse período, aqui não cabe crítica a ninguém. Nós estamos falando o que acontece no campo. Exatamente. De 2018 para trás, foi uma coisa, 2018 para frente é outra coisa. Hoje, os governos federal e estaduais têm uma nova mentalidade sobre o agro. Mas, infelizmente, eu ainda acredito nesse governo que entrou, estou apostando todas as fichas nele, mas eu acho que tem muita gente que precisa tirar a gravata, o paletó, colocar a botina e ir para o campo para ver como é que funciona a coisa. Não pode sair ordens de Brasília se você não conhecer em loco como funciona a produção, a distribuição, a comercialização do setor agro. Ele é totalmente diferente do meio urbano. E tem algumas pessoas tentando igualar as coisas, e as coisas não podem ser igualadas. O urbano é uma coisa, rural é outra. Precisa conhecer realmente a fundo e no campo, né? Ou seja, em loco, qual que é a realidade realmente do negócio. É a mesma coisa você falar assim, o setor agropecuário destrói a natureza. Eu concordo que até determinado ponto houve, sim, certos exageros por falta de conhecimento e por culpa do próprio governo, que incentiva a abertura de novas áreas. Só que, infelizmente, as coisas não foram feitas dentro de uma técnica, como deveria ser feita. Hoje, 99% dos produtores sabem como deve produzir e o que produzir para não destruir a natureza. Só que, infelizmente, muita coisa já foi embora. Exato. Entendeu? Ou seja, não tem muita retorno. coisa realmente já foi destruída. E não tem volta. E não tem volta. Não tem volta. Só para eu ter uma ideia, o Brasil, o tamanho do Brasil, se você fechar o olho e imaginar o tamanho do Brasil, nós temos o Brasil hoje, o tamanho dele é por volta de 860 milhões de hectares. É uma coisa absurdamente grande. Só para você ter uma ideia, a área agrícola, aqui planta soja, milho, tomate, pepino, laranja, só essa área corresponde a 7% do tamanho do Brasil. 7% do tamanho do país. E nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo com 7%. Agora, se você pegar a área de pastagens, aí a coisa já muda um pouco. Nós temos aí por volta de 180 milhões de hectares de pastos degradados, que a mata foi derrubada, o sujeito colocava arroz, depois jogava capim para virar pasto. E a maioria dessas pastagens está degradada. Se nós pegarmos
metade dessas áreas degradadas de pasto e plantar lavoura, nós abastecemos o planeta. Sem derrubar uma árvore sequer. Sem derrubar uma única Não árvore. precisa mais derrubar árvore. O que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, Pará, são grupos que têm, e na verdade são grupos ligados a grupos internacionais que estão fazendo exploração de ouro, de diamante. Só para você ter uma noção, o Brasil hoje é o maior produtor de diamante do planeta. Não é a África do Sul, é o Brasil. Sendo extraído aqui. Do Amazonas, da região amazônica. Nós temos hoje, a maior produção de ouro é na Amazônia. Nós temos a maior produção de nióbio do mundo. 98% do nióbio produzido no mundo sai daqui do Brasil. Aqui em Goiás tem jazida de nióbio. O que é o nióbio? O nióbio é um mineral que é misturado com aço para poder dar liga e fazer o aço resistente, mas não quebra. Não, fantástico, Antônio. Nós vamos por um rápido intervalo, porque o assunto está muito interessante e a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre agronegócio. Tá bom. Não saia daí, é um minuto só, já voltamos. Você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista e eu estou hoje conversando sobre agronegócio com Antônio Pereira. Antônio, nós estamos vendo nesses últimos dias, né, o mês de janeiro tem sido um mês marcado por tragédias e nós vimos agora uma das maiores tragédias, tanto humana como ambiental, que foi ocorrida em Brumadinho. Você considera que essa tragédia ela aconteceu por falta de gestão ambiental? Com certeza absoluta. O que aconteceu em Brumadinho já era uma carta marcada, todo mundo sabia que a qualquer minuto aquilo ia acontecer. Inclusive saiu agora essa semana na mídia nacional que existe uma outra barragem também que está na iminência aí de dar um problema. Parece que inclusive eles estão até tirando as pessoas da proximidade por causa disso. Né? Você pega Mariana foi do mesmo jeito. Eu acho que nós ainda aqui no Brasil, de maneira geral, países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, não adianta você falar que a gente é desenvolvido, porque não é não. Nós temos que mudar muita coisa para começar a querer tentar a ser desenvolvido. Nós não somos ainda não. Então muita coisa é feita, não, deixa, isso daí não vai acontecer nada, não, se der, a gente resolve ali, não, nós temos um grupo de advogado bom, tá. Bom, e aconteceu o que aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, e provavelmente poderá acontecer em outros lugares. Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, quem conhece aquilo ali, vê aquelas favelas, meu Deus do céu, se despencar a primeira casa lá em cima, vai tudo embora. E aconteceu recentemente agora, de uma chuva, né, que aconteceu agora e tivemos problemas. Então, né? Todo mundo sabe, o poder público sabe. Só que isso, a nossa população, pelo fato de não ter assim muito conhecimento, muita educação, não sabe exigir muito. Quer dizer, vamos pegar o fato lá do Rio de Janeiro. Eu acho que, na minha visão, todas aquelas favelas tinham que ser retiradas dali. Não podia estar ali. Agora, vai perguntar para a população se ele quer sair dali. Não querem. Não de sai. maneira alguma. Quer dizer, então hoje no Brasil, o que eu acho que está faltando é conscientização, tanto dos empresários quanto da população. A população não exige. Tanto é que lá em Brumadinho, em dezembro, teve uma reunião com várias entidades ali e tal, e foi falado que aquela barragem estava dando problema, e que a qualquer momento ela poderia arrebentar. E arrebentou. E agora? E daí? Azar, infelizmente, da família que perdeu pessoas e que uma boa parte está lá embaixo que não vai tirar. Que não vai conseguir, não vai conseguir tirar. Enterrar, né? Enterrar aquilo ali. Então aqui, Ederson, a gente é desse jeito ainda nesse país. Tem que mudar essa cabeça. A população tem que começar a entender que participar de política não é você sair na rua quebrando vidro e botando fogo, não é isso. É você ser mais ativo, mais exigente e cobrar daqueles caras que nós botamos lá em cima, porque eles são funcionários nossos. Mas isso parte daquilo que a gente estava falando no bloco anterior, Antônio, educação. Educação.
Educação. Se nós não tivermos pessoas que de fato têm uma base, né, de educação, essa pessoa não consegue ter uma visão mais crítica ao ponto de poder cobrar realmente da forma correta do poder público, não é isso? Concordo. Excelente. Antônio, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo sobre o agronegócio, até porque o tempo é muito pequeno, nós teremos aqui, eu tenho certeza que a sua experiência, possibilidade de conversarmos muito sobre esse tema, porque você vive isso há muitos anos. Você acha que é possível atender às necessidades de desenvolvimento e demandas geradas por uma população de 7,5 bilhões de pessoas, né, de habitantes, de maneira sustentável? Não. Não é possível, né? Não é possível. Qualquer estudo que você pegar, você vai perceber que só existem 2 países no planeta que têm condição de abrir áreas para a produção de alimentos. Uma é o Brasil e a outra eu não me recordo, não sei se é Etiópia ou Congo, na África. Mas são países pequenininhos, países que estão na mesma faixa do nosso país, do Brasil. O Brasil, vamos voltar aquilo que eu falei no primeiro bloco. O Brasil tem hoje 860 milhões de hectares, o tamanho do Brasil. 4% dos 860 milhões são estradas, rios, cidades. 4%. 23% pastagens. Desses 23%, 70% está degradado. Nós temos 7% de agricultura. 63% sobra de matas no Brasil, de meio ambiente no Brasil. Então, nós não vamos dar conta de produzir para o mundo todo. Infelizmente, não vai dar. Vai morrer muita gente de fome e de sede, Ederson. Infelizmente. Vai. Infelizmente. Né? Infelizmente. Essa é uma realidade. Isso parte realmente, até no próximo programa, nós vamos ter aqui a vice-reitora do Unialfa, falando justamente da preocupação que as instituições de ensino superior precisam ter hoje na formação do profissional. Que esse profissional ele precisa, além da capacidade técnica que a universidade hoje forma ele precisa desenvolver outros conhecimentos e outras competências necessárias para se viver hoje. Mas é o que nós falamos, educação, educação e educação. Essas 3 coisas mudam o país. Eu acredito muito nisso. Então, também. Antônio, eu quero te agradecer assim, imensamente a sua participação, seu tempo por estar aqui no programa Falando em Gestão, e eu quero tê-lo aqui em outras oportunidades para falarmos mais sobre o agronegócio. Eu que agradeço, Edson, muito obrigado e estou à disposição. Uma boa noite e até o próximo. Obrigado. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: a responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida. Uma boa noite e até o próximo programa.